Ok, beleza. Então, pessoal, continuando, né? Desculpa a demora aí, mas é que o tablet descarregou e aí não funcionava nada. Vamos lá. A gente está falando das propriedades da transformada de Fourier, tá? O que eu vou fazer hoje, né? Vou continuar o que a gente já estava falando na aula passada, só que eu vou me chamar mais atenção. Então, olha, o que a gente já viu aqui: linearidade, né? A gente já viu linearidade, a gente já viu escalonamento no tempo, deslocamento no tempo, tá? Deslocamento na frequência. E olha só, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui dessa propriedade aqui, que é a derivada, né, no tempo. A gente usou essa propriedade aqui para calcular, por exemplo, né, a transformada de uma coisa assim, ó, né? Quando você usa essa... E em Laplace a gente fez uma coisa parecida, né? A gente também fez usando as derivadas e depois a gente fazia, né? A gente chegava no delta e depois de chegar no delta a gente encontrava a transformada e depois escrevia isso usando essa propriedade. Tanto aqui como em Laplace, né? Você só pode usar essa técnica de descobrir qual é a transformada de Fourier usando a derivada, né, de um sinal qualquer, como por exemplo essa onda aqui, né? Se o valor, né, se ela não tiver um valor que a gente chama de valor DC, ou seja, se por exemplo essa onda não for uma coisa assim, porque se você concordar comigo, se você fizer a derivada de uma coisa assim, ó, que é exatamente igual a onda de baixo, só que está em cima, se você fizer essa derivada, o que vai acontecer? Você, quando derivar, vai dar a mesma coisa, porque quando você deriva constante, dá zero, né? Entendeu? Por exemplo, ó, deriva aqui, ó, está derivando 0, 0, 0. Deixa eu pegar aqui. Então está 0, 0, 0, 0, 0. Aí, por exemplo, aqui fica agora uma derivada 1, né? Depois ela fica menos 1, depois ela fica 0 novamente. Se você for derivar em cima, vai dar a mesma coisa, tá? Você vai ter 0, 0, 0, 0 também, ó, porque a derivada aqui de cima, né? Nessa parte é 0 também. Nessa parte é 1 também. Nessa parte é menos 1 também. E nessa parte é 0. Então o que acontece? Você só pode usar essa técnica de trabalhar com as derivadas quando o valor médio, digamos assim, da forma de onda é 0, né? Ah, o valor médio disso aqui é 0, Abel? Se você pegar o valor de menos infinito até mais infinito, o valor médio é 0, certo? Porém, se eu pegar, por exemplo, essa forma de onda aqui, ó, se eu pegar uma coisa assim, ó, essa aqui, o valor médio também é 0, tá ok? De menos infinito até mais infinito. Agora, se eu pegar uma coisa assim, ó, aqui vale 2, aqui vale 0, aqui vale 0, vai para 2 e aqui vale 2. Qual é o valor médio disso de menos infinito até mais infinito? Uma boa pergunta, né? Quanto é que é o valor médio disso de menos infinito até mais infinito? 1, exatamente, 1. Por quê? Porque o que acontece? Essa forma de onda, né? Ela até 0, de menos infinito até 0, ela vale quanto? 0. De 0 até mais infinito, quanto é que ela vale? 2. Na média, ela vale 1. Tá certo? Na média, ela vale 1. Dá para você fazer isso colocando uma variável qualquer aqui e demonstrando, mas dá para enxergar isso aqui. Legal? É 1. Exatamente, é 1. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a transformada de Fourier disso aqui, usando essa técnica da derivada que eu acabei de mostrar. Qual é a técnica da derivada? Eu sei que a transformada de Fourier da derivada em relação ao tempo de f de t, né? O pessoal também chama isso aqui de f' de t, é igual a quem? J ômega vezes o f grande de ômega, que é j ômega vezes a transformada de Fourier de f de t. Tá certo? Eu só posso usar isso aqui
quando o valor médio de f de t tem que ser nulo, tá certo? Ele não tem que ter valor, esse valor médio é o valor dc também chamado, tá? É a média de menos infinito até mais infinito, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o valor médio disso para encontrar a transformada de uma forma de onda, que eu acabei de colocar aqui, ó, que é uma forma de onda super utilizada pela gente. Quem é esse cara aí? Qual é o nome desse cara? Como é que se chama esse sinal aqui? Isso aqui, degrau unitário. Eu não posso fazer a transformada do degrau unitário usando essa técnica, porque o degrau unitário não tem valor médio o quê? Zero. Agora eu pergunto para vocês, o que é isso aqui? Vou desenhar aqui. Você sabe quem é essa função aqui? Isso aqui é uma função que vai de menos 1, né? Ela vale menos 1 de menos infinito até 0, e ela vale 1 de 0 até mais infinito, tá? Essa função aqui é chamada também de função sinal, tá? Sinal de t, SGN em inglês de t, tá? É uma função que é utilizada para você saber, por exemplo, né, se você está na parte negativa ou se você está na parte positiva do eixo, né, x. Né? Se ela retornar um valor negativo, né, se sinal de t for negativo, é porque você está na parte negativa do eixo x. Se sinal de t for positivo, né, e igual a 1, você vai estar na parte positiva de sinal de t. Agora olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu até fiz de propósito aqui para ficar na mesma escala, ó. Eu vou pegar meio de sinal de t. Vocês concordam que meio de sinal de t é isso que eu acabei de desenhar aí, ó? Sinal de t é 1 e menos 1, meio de sinal de t é menos meio e meio, certo? Olha só, agora vocês conseguem relacionar. Qual é o valor médio de sinal de t? Exatamente. É 0. Então, se eu quiser usar a técnica da derivada para calcular o meu valor de sinal de t, né, da transformada de sinal de t, eu posso. O valor médio é 0, concordam comigo? Olha só, vocês já olharam que... Olha aqui em cima, vou fazer até de uma maneira mais forte aqui, para ficar bem fácil de vocês enxergarem. Vou pegar aqui o sinal U de t. Notem que está na mesma escala esse desenho está na mesma escala do desenho de baixo. Vou pegar agora o sinal de t. Só que isso aqui não é sinal de t, né? É meio de sinal de t. Legal? É meio de sinal de t. São parecidos? Pô, são parecidos pra cacete. Eu diria que são quase iguais. Só que tem um deslocado para baixo, exatamente, não é isso? Então eu posso dizer o seguinte... Vocês já estão aí sabendo como é que eu vou escrever, onde é que eu quero chegar, né? Eu posso dizer o seguinte, que U de t é igual a meio mais meio de sinal de t. Concordam comigo? Vê se não é meio mais meio de sinal de t. Né? O meio é uma constante. O meio é isso aqui, ó. Vou botar um sinal aqui meio. Ó. É isso aqui, ó. Vou botar aqui embaixo para não ficar, para dar para vocês entenderem. Então, ó, meio mais menos meio, 0. Meio mais
meio 1, certo? Ok? Se você somar meio a meio de sinal de t, o que você tem? Você tem u de t. Legal? Por que você chegou? Por que você está falando isso tudo, Adel? É porque a função u de t é uma função que eu quero conhecer transformada de Fourier, certo? E uma das formas de eu chegar na transformada de Fourier da função u de t é justamente representar ela por duas funções que eu conheço a transformada, né? Na verdade, eu conheço a transformada de uma constante A. Qual é a transformada de uma constante A? É A vezes a transformada de quem? De 1. Concordam comigo? Que a transformada de uma constante A é A vezes a transformada de 1? Por quê? Porque isso é uma propriedade da linearidade. Concordam comigo? Ah, mas você sabe a transformada de 1? Sei. Ué, como é que você sabe a transformada de 1? Olha só. Quanto é que é a transformada de delta? Quanto é que é a transformada de delta? A gente viu que a transformada de delta é igual a 1. Por quê? Porque a transformada de Fourier de uma função, pela definição, é integral de menos infinito até mais infinito da função e elevado a menos j ômega t dt. Certo? Isso é a transformada de Fourier. Ok? Se eu pegar e substituir o meu f de t por delta de t, e elevado a menos j ômega t dt, eu agora não preciso nem calcular essa integral. Como assim não precisa calcular? Precisa calcular, mas essa é uma integral que a gente sabe calcular desde o primeiro bimestre. Por quê? Porque é uma integral onde você, desde o primeiro bimestre, de sinais 1, certo? Porque é uma integral em que você sabe que é uma integral que funciona, que é uma integral que você resolve usando propriedades da função delta, né? O que você vai ter aqui? Você vai ter isso aqui, se você um delta de t, isso aqui for uma função qualquer, um g de t, isso vai dar um g de 0, a gente sabe disso, né? Por quê? Porque delta de t só existe em 0. Se só existe em 0, essa integral, aqui, ó, você pode dizer que é uma integral de 0 menos até 0 mais, de delta de t, é o g de 0 dt. O g de 0 sendo essa função aqui, quando t igual a 0, certo? O g de 0 sai para fora da integral, sobra uma integral de 0 menos a 0 mais de delta de t, certo? E o que acontece? A integral de 0 menos até 0 mais de delta de t é 1, certo? Então isso aqui é g de 0. Se é g de 0, isso aqui é e elevado a menos j ômega 0, isso aqui é igual a 1. Tá? Então a integral de delta de t elevado a menos j ômega t dt é igual a 1. Então a transformada de delta de t é igual a 1. Tá? Eu sei também que a transformada de Fourier da função, né, de f de t, quem é f de t? F de t é a função f grande, que é a transformada de Fourier de uma outra função, tá? Quando, em vez de você trabalhar com f... Quem é... Só lembrando, né? Quem é f de ômega? Transformada de Fourier de f de t. Quem é f de t? É pegar esse f de ômega que está aqui e trocar o quê? Trocar ômega por t. Ok? Então, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo que a gente fez aqui. Ó. A gente fez um exemplo assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma transformada que a gente calculou. Eu poderia nem precisar ter feito isso, mas a gente calculou uma transformada aqui, usando a definição, né? Para você pegar uma transformada disso aqui, ó. Isso aqui é muito complicado, não quero fazer essa. Quero fazer... Bom, a mais simples é essa mesmo, né? Deixa eu fazer o f de ômega mesmo. Então, olha só, ó. O que vai acontecer aqui? Quem é a transformada de Fourier de delta de t? É 1. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja ômega. É uma constante, certo?
Quem é a transformada? Então isso aqui é como se fosse quem? O f de ômega, né? Apesar de não ter ômega nenhum, certo? Não tem ômega nenhum, mas está implícito, né? Que qualquer que seja ômega, isso aqui, se você for desenhar, aqui é o eixo ômega, isso aqui é uma função assim, ó, que vale quanto? 1, certo? Ok? Legal? E quem é a transformada de Fourier de 1, né? É isso que eu quero saber, né? Mas eu sei o seguinte, ó, presta atenção. A transformada de Fourier de uma função f de t é igual a menos não, mais 2π fzinho de menos ômega. Essa é uma propriedade que a gente ensinou e que ela é demonstrada facilmente usando apenas a definição de transformada direta e transformada inversa. Como assim? Pega aqui, né, a transformada de o que vai acontecer? Eu mostrei, como é que eu demonstrei isso aqui? Deixa eu ver se eu coloquei aqui fácil. Isso aqui, ó, a dualidade, né? Como é que você demonstra isso? Você simplesmente, ó, coloca o quê? Você simplesmente coloca, né? Eu vou mostrar isso num vídeo, mas isso aqui é só você botar assim, ó. Quem é f de t? Não é integral, desculpa, f de ômega. Quem é f de ômega? Não é integral de menos infinito até mais infinito de f de t e elevado a menos j ômega t dt? Certo? Não é isso? Não é isso que tem? Ok? Porém, né? Quem é f de t? O que eu vou fazer? Tudo que tem ômega eu vou colocar t. Vou fazer uma troca. Tudo que tem t eu vou colocar ômega. Certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. F de ômega, né? Elevado a menos j ômega t, não muda nada aqui, de ômega, né? E quem é o f pequeno de menos ômega? Pela transformada de Fourier. Quem é f de t? F de t é igual a 1 sobre 2π integral de quem? De f grande de quem? De ômega e elevado a mais j ômega t. Porra, tô fazendo cagada, deixa eu pegar. Deixa eu tirar aqui, que fica mais fácil fazer assim. Eu quero demonstrar isso aqui, ó. Quero demonstrar que a transformada de Fourier da função f grande de t é igual a 2π f pequeno de menos ômega. Como é que eu encontro isso? Vou fazer o seguinte, vou encontrar quanto é que é f de t. Quem é f de t? É 1 sobre 2π integral de menos infinito até mais infinito de f grande de ômega elevado a mais j ômega t de ômega. Por quê? Essa é a definição de transformada inversa. Tá ok? Quem é f de menos ômega? É 1 sobre 2. Eu até vou botar assim, eu já vou até colocar direto aqui. Mais fácil fazer assim. É 2π. Quem é 2π f de menos ômega? Eu já passei o 2π para lá. Integral de quem? De f de t. Estou trocando t por menos ômega. Elevado menos j ômega t, porque é menos ômega dt. Certo? Ok? E agora, o que é isso aqui? Isso aqui é a transformada de Fourier de f grande de t. Né? Isso aqui sendo uma função f grande de t. Ok? Então o que você tem aqui? Você tem que
quando você trabalha com a transformada, né, de Fourier, né, eu poderia botar f de ômega aqui, depois botar f de menos ômega, né, botar um menos aqui, certo? Mas o que você vai encontrar aqui? O que você tem aqui? Você tem aqui, então, que a transformada de Fourier da função que você obtém quando você encontra a transformada de Fourier, na verdade é isso, é o que? É a função original que deu origem a essa função de Fourier, tomada em menos ômega e multiplicada por 2π, que é isso aqui. Então, o que eu quero dizer com essa propriedade? Tá? Isso é só você fazer mudança de variável que você chega nessa demonstração. O que eu quero chegar com essa propriedade aqui é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui f de t é igual a f de ômega, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó, delta de t. Quem é delta de t? É 1, qualquer que seja quem? Qualquer que seja ômega, certo? Agora eu vou fazer assim, quem é? Isso aqui é o f de ômega. Quem é f de t nesse caso? Vai ser 1, qualquer que seja o quê? T. Concordam comigo? Você trocou quem? Você trocou o ômega pelo t, certo? Ok? Ou seja, função, a transformada de Fourier de delta de t, que é isso aqui, vai ser o quê? Vai ser uma coisa assim, ó. Isso aqui é t, isso aqui é ômega, certo? O que eu quero saber agora é a transformada de Fourier disso aqui, ó, da função constante no tempo. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem é? Como é que se escreve essa função? Aqui é 1, tá? Só estou botando aqui 1, né? Qualquer que seja t. É que normalmente a gente não escreve isso, a gente só coloca f de t igual a 1, certo? Qual é essa transformada? Isso aqui não era o fzinho de t, esse cara aqui? Não era o fzinho de t? Então isso aqui vai ser o delta, vai ser 2π delta de menos ômega. Por quê? Pela propriedade, ó, que a transformada de Fourier de f de t é igual a 2π f de menos ômega. Então, a transformada da constante dá quanto? Dá um delta negativo. Tá vendo aqui? Ou seja, a transformada do delta dá uma constante, a transformada da constante dá um delta, só que delta de menos ômega é igual a delta de ômega. E esse delta é multiplicado por 2π, certo? A dualidade diz o seguinte: se você tem a transformada de Fourier de uma coisa da outra coisa, a transformada da outra coisa, né, é a outra função que gerou, só que invertida e multiplicada por 2π. Só que a inversão, que é delta de menos ômega, não é? Só que a inversão de delta de ômega, quanto é que é? É o próprio delta de menos ômega, né? A inversão de delta de ômega, que é delta de menos ômega, é igual. Delta de ômega é uma função par, certo? Então dá a mesma coisa, só que multiplicada por 2π, certo? Então olha só, qual é a transformada de Fourier de A? É A vezes a transformada de Fourier de 1. Concordam? Quanto é que é a transformada de Fourier de 1? 2π delta de ômega, certo? Então acabei de descobrir duas transformadas de Fourier. Comecei com uma, quem é? Delta de t, deu 1. Quanto é que é a transformada de 1? 2π delta de ômega, né? Isso aqui é um par, estão vendo que isso aqui é um par, certo? Ok? Tem esse 2π aqui para atrapalhar, porque a gente usa ômega. Se a gente estivesse usando f, não atrapalharia, seria o próprio delta. Por isso que na inversa aparece 1 sobre 2π antes da integral? Exato, não. Esse 2π está aqui porque na inversa tem 1 sobre 2π. Tá ok? Por que tem 1 sobre 2π na inversa? Porque eu uso o ômega em radianos. Se eu estivesse usando o ômega em hertz, ou seja, eu não estivesse usando ômega, estivesse usando f, some 2π. Fica mais fácil até. Quer dizer, ou mais difícil, depende. Tá? Por que você usa então em radianos? Porque todos os livros de sinais usam. Tá ok? Aí você vai lá. E aí pior é o seguinte, é que você vai estudar telecomunicações, e vocês vão ver isso, princípios de telecomunicações, deverão ver, né? Ok? O que vai acontecer? É tudo F.
F, né? Legal? Beleza, estão trabalhando com ômega. Por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque eu acabei de mostrar, isso é importante, eu quero saber qual é a transformada de Fourier de U de T. Porém, eu sei que uma das formas de encontrar a transformada de Fourier é você fazer isso aqui, ó. É você derivar, não é? Só que eu só posso derivar, isso aqui é o U de T. Esse é o U de T. Eu só posso derivar o U de T quando acontece o quê? Quando o valor médio, né? Eu só posso usar a técnica da derivada quando o valor médio é quanto? É zero. Então não posso usar a técnica da derivada para isso aqui. Mas eu posso usar a técnica da derivada para isso aqui, por exemplo? Aqui é menos meio e aqui é mais meio? Posso. Tá ok? Porém, a gente sabe então que o U de T é igual a quanto? É meio mais meio de signal de T. Quem é essa função aqui? Tá aqui que vale menos meio mais meio. Isso aqui é meio de signal de T. Tá? Signal é uma função que é de menos 1. É menos 1 quando é negativo, é mais 1 quando é positivo. Meio é menos meio quando é negativo e mais meio quando é positivo. Certo? Se eu somar signal de T com o valor meio, né? Se eu pegar e somar isso tudo com o valor meio constante, né? O que vai acontecer? Né? Eu vou ter o U de T. Legal? Agora eu posso encontrar a transformada de Fourier, né? De U de T. Como assim? Posso encontrar. Por quê? Eu vou usar a transformada de meio. Quanto é que é a transformada de meio? Vai ser π vezes delta de ômega. Exatamente isso. Vai ser π vezes delta de ômega. Por quê? Porque a transformada de 1, né, é o quê? A transformada de 1 é 2π delta de ômega. Meio é meio de 2π delta de ômega, é π delta de ômega. Beleza. E quanto é a transformada disso aqui? Eu não sei, Abel. Não sei qual é essa transformada. Eu não sei, mas eu posso fazer essa transformada usando essa técnica aqui, ó. Aqui é menos meio. Aqui é mais meio. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso derivar. Eu vou derivando. Dá 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Isso aqui é meio de signal de T. Né? Quem é essa função que eu estou colocando aqui? Agora. Aparece um delta de T aqui, concorda comigo? Aparece um delta de T? É a delta de T mesmo, que é menos meio até mais meio. Qual é o tamanho? 1. Então, 1 vezes delta de T, concorda comigo? Depois tem 0, 0, 0 por lá cá também, certo? Quem é isso aqui? É a derivada em relação ao tempo de quem? De meio signal de T. Certo? Não é isso? Tá? Qual é a transformada de Fourier da derivada em relação ao tempo de meio de signal de T? É a transformada de Fourier de quem? De delta de T. Concorda comigo? Por quê? Porque a derivada de Fourier de meio de signal de T é delta de T. Acabei de mostrar aqui na figura. Concorda comigo? Legal? Mas quem é isso aqui? Pela propriedade, vamos chamar isso aqui de F de T. Né? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a J ômega vezes a transformada de Fourier de F de T. Não é isso? É a propriedade da derivada. Como é que chega nessa propriedade da derivada, Abel? Eu vou demonstrar em vários vídeos, mas vai ser fácil demais. É só você colocar a derivada, né, da função. Não vai aparecer um J ômega quando você deriva lá o E elevado a J ômega? Não é isso? Vai aparecer. Ok? Então, olha só o que acontece aqui. Eu tenho aqui, então, que isso aqui é igual a J ômega vezes o F de ômega. Quem é esse F de ômega que eu quero aqui? Isso aqui vai ser a transformada de Fourier de meio de signal de T. Certo? Não é o F de ômega não é a transformada de Fourier de meio de signal de T? É, né? Pô, aqui, ó. Isso aqui não é o F de T? Isso aqui não é o F de ômega? Certo? Então, olha só. Quanto é que vale isso aqui?
Transformada de Fourier de delta de t? De delta de t, 1. Então, a transformada de Fourier de meio de signal de t vale quanto? Vale 1 sobre J ômega. Concordam que vale 1 sobre J ômega? Olha aqui, isso aqui não é 1. Isso aqui não é J ômega. Isso aqui não é a transformada de signal de... Não é? O teu F de t não é meio de signal de t? O teu F de t, isso aqui não é o F' de t? Tudo não é o F' de t. F' de t é J ômega F de ômega, não é? Ok? Vocês entenderam? Estão acompanhando? Então o que vai acontecer? Eu já descobri. E quanto é que é a transformada de Fourier de signal de t, se eu quiser saber? Quanto é que é? Hein? Quanto é de signal? 2 sobre J ômega. Acabou. Né? 2 sobre J ômega. Certo? Só multiplicar por 2, dos dois lados. 2 é constante, função linear. Pode multiplicar dos dois lados. Tá? Então, olha só. Eu acabei de descobrir qual é a transformada de Fourier do U de t. Qual é a transformada de Fourier do U de t? É π vezes delta de ômega. Que coisa horrível isso, né? Mas fazer o quê? Não posso fazer nada. Mais quem? Mais 1 sobre J ômega. Π vezes delta de ômega mais 1 sobre J ômega. Ok? Essa é a transformada do U de t. Ela é importante? Pô, pra cacete. Tá? Pra cacete. Legal? Inclusive, eu posso usar ela para encontrar a transformada de Fourier disso aqui, ó. Como é que eu encontro a transformada de Fourier disso aqui? Pulso retangular. Eu fiz fazendo o quê? Eu fiz fazendo a definição, né? Mas eu podia ter feito fazendo o quê? Eu podia ter feito usando a derivada. Não podia ter feito usando a derivada? Vamos fazer. Como assim? Vamos fazer, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pulso retangular que vai de... Ó. Menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2 com tamanho, né? Com tamanho A. Certo? Como é que eu fiz essa transformada de Fourier? Vocês lembram? Eu fiz usando a definição, a integral de menos infinito até mais infinito. Isso aqui a gente chama de P de t, e elevado a menos j ômega t, dt. Bom, a integral de menos infinito até mais infinito, ela se transforma numa integral de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, e aqui onde tem P de t a gente coloca A, certo? E aí fica facílimo, que é uma integral de A vezes E elevado a menos j ômega t, uma integral de E, definida entre menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, a gente fez isso, tá? Como é que eu faço isso aqui de outra forma? Aí bom, vamos fazer essa forma aqui que eu estou fazendo aqui, vou fazer novamente aqui. Aí vai ficar o quê? Vai ficar A vezes o quê? Vezes a integral de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2 de E elevado a menos j ômega t dt. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar A vezes... Quanto é que é a integral de E elevado a menos j ômega t? Integral de E elevado a x dx. Quanto é que é? E elevado a x sobre A, desculpa. Sobre A. Então o que vai acontecer aqui? Quem é o A? Né? Quem é o x? É o t. Então vai dar o quê? Vai dar E elevado a menos j ômega t sobre menos j ômega de quanto? De menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Certo? E aí você tem isso aqui, ó. Isso aqui é A vezes E elevado a menos j ômega tal sobre 2 menos E elevado a menos j ômega menos tal sobre 2
sobre quanto? Sobre menos J ômega. Ok? Legal? Isso eu posso escrever diferente, ó. Eu posso botar assim, ó, A vezes E elevado a menos J ômega tal sobre 2, menos E elevado a mais J ômega tal sobre 2, por que mais? Porque esse menos, com esse menos aqui deu mais, sobre menos J ômega. Tá? Tá, legal, o que mais? Eu posso agora, ó, multiplicar por menos 1 aqui e multiplicar por menos 1 aqui. Aí vai ficar A vezes E elevado a mais J ômega tal sobre 2, menos E elevado a... Agora vai botar o menos para cá. A menos J ômega tal sobre 2, sobre J ômega. Agora preste atenção. Tem uma fórmula que diz o seguinte, ó, que o seno de θ, ok? Seno de θ é E elevado a mais Jθ menos E elevado a menos Jθ sobre 2J. Certo? Legal. Notem que a gente tem quase isso aqui, tá? Legal? O que eu preciso aqui para ficar igual, né? Então, se eu multiplicar aqui por dois, pegar isso aqui vai ser, chamar isso aqui de θ, né? Isso aqui vai ser θ também, certo? Se eu multiplicar isso aqui por por 2 aqui, tem que multiplicar por 2 aqui também, tá? E o que eu vou fazer agora é pegar esse ômega que está aqui e tirar ele esses parênteses e colocar aqui embaixo, ó. Vou apagar esse ômega aqui. Então, na verdade, ó, por que você fez isso, Abel? Porque olha só, que agora eu tenho isso aqui, ó, 2A sobre ômega que multiplica E elevado a mais J ômega tal sobre 2 menos E elevado a menos J ômega tal sobre 2 sobre quanto? Sobre 2J. Certo? Se você comparar isso aqui com isso aqui, você vai ver que eu tenho agora o quê? 2A sobre ômega, tá? Que multiplica seno de quem? De ômega tal sobre 2. Legal? Legal? E agora? Né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar isso aqui. Notem, eu vou multiplicar isso aqui por tal sobre 2. E vou multiplicar isso aqui também por tal sobre 2. Certo? Legal? O que vai acontecer? Notem, vai ficar assim, ó. Eu vou ter um 2A que multiplica tal sobre 2. E aqui embaixo eu vou ter ômega tal sobre 2. Tudo bem? É a mesma coisa, não estou fazendo nada, multiplicando. Tal sobre 2 pode multiplicar? Pode, tal é um constante, galera. Certo? Não é uma constante. O que vai acontecer aqui? Que multiplica seno de ômega tal sobre 2. Agora eu vou passar esse cara que está aqui, ó, para cá. Porque aqui tem um 1, né? Isso é sobre 1. Então vai ficar assim. Vai ficar aí, ó, eu vou cortar esse 2 aqui com esse. Vai ficar assim, ó. A vezes tal, que multiplica seno de ômega tal sobre 2, sobre ômega tal sobre 2. Tá?
Cheguei nesse resultado aqui. Só que seno de x sobre x, ou seno de ax sobre x, tanto faz, né? A gente chama isso aqui de sinc. Sinc de x. Então isso aqui é, né, também chamado de seno amostrado. Tem gente que chama de Sá. Tá? Então isso aqui é A vezes tal, sinc de ômega tal sobre 2. Ou seja, a transformada desse pulso retangular aqui, ó, simétrico, né? Isso aqui é o meu F de ômega, concorda comigo? Isso aqui quem é? O meu F de W, não é? A transformada de um Fzinho de ômega, que é o pulso retangular simétrico de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, é o que? É sinc, né? De ômega tal sobre 2 vezes A tal. Legal? Tá, eu vou perguntar para vocês, quanto é que é a transformada de sinc? Só para vocês entenderem como é que é essa função, eu vou desenhar ela aqui. Tá? Essa função aqui, ó, é uma função assim. Tá? E aqui ela vale A vezes tal, tá? Dá para mostrar quanto é que é cada um desses caras aqui, mas é isso aqui, ó, função de ômega, tá? Agora eu pergunto, quanto é que é a transformada de Fourier de sinc de t? Quem é sinc de t? Sinc de t é isso aqui, ó. E aqui vale 1. Notem que é quase igual àquilo ali, tá? Qual é a diferença entre esse sinc de t e esse sinc de ômega tal sobre 2 aqui? É que você tem aqui o ômega, o tal sobre 2 aqui vale, digamos assim, 1, né? Vamos ver se vocês sabem fazer isso aí. É só um desafio, tá? Vocês concordam comigo, ó? Se eu escrevesse isso aqui, ó, preste atenção, ó. Vocês concordam comigo? Isso aqui não é F de ômega? Isso aqui não é, desculpa, F de ômega não. Isso aqui não é F de t? Ou F de ômega. Isso aqui não é F de t? Isso aqui não é F de ômega? Eu posso dizer o seguinte, que a transformada de Fourier de F grande de t é igual a 2π F pequeno de menos ômega. Concordam comigo? Tá? Quem é F grande de t? F grande de t vai ser de A tal sinc de t tal sobre 2. Concordam que é t tal sobre 2? Porque F de ômega é A tal sinc de ômega t tal sobre 2. Tal é constante, A é constante, ômega é variável, certo? Onde tem ômega eu coloco t. Vocês concordam comigo que é isso que eu estou fazendo agora? Isso vai dar quanto? 2π vezes F de quanto? De menos ômega, ou seja, quem é esse F de menos ômega? Se F de t é igual a isso, que vai de menos t sobre 2 e mais tal sobre 2 e vale A, quanto é que é? E aqui é t. Quanto é que é F de menos ômega? F de menos ômega é isso aqui, ó. Eu vou até desenhar. É um pulso que vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Aqui, em vez de ser o eixo t, o eixo o quê? Ômega, e vale quanto? E vale A. O F de t é uma constante entre dois valores. O F de ômega vai ser uma constante entre dois valores. Só que o eixo não é mais t, é o quê? Ômega. Se eu fosse só trocar F de t por F de ômega,
Você tem uma constante entre dois valores, agora você continua em ômega. Não sei se vocês estão entendendo. Entendeu o que eu estou falando? Você tem uma constante entre menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Se você botar o f de ômega, você vai ter uma constante entre menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Acabou. Não é? Certo? É isso aqui. Não é? Só que você pegar e inverter dá a mesma coisa. Porque é o quê? Porque é uma onda quadrada. Certo? Então, isso é um pulso retangular na frequência. Tá? Então eu sei o seguinte, ó, que a transformada de Fourier de A tal sinc de tal sobre 2 vezes t é isso aqui, ó, é 2π, vou até botar aqui, se não é 2π vezes isso, então isso aqui vai ser uma função assim, ó, 2πa de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, só que aqui é ômega. Essa é a transformada. É um pulso retangular na frequência, cujo tamanho é 2aπ, porque não era aπ, o outro. Agora é 2πa, ou 2aπ, 2πa, 2πa é ótimo. 2πa ali, 3πa, né? De menos tal sobre 2 até mais tal. Vocês entenderam porque chegou isso aqui? Agora eu quero saber quanto é que é, se isso aqui, eu quero que isso aqui agora seja apenas sinc de t, onde tal sobre 2 e a são constantes. Galera, é fácil. Se isso aqui é sinc de t, o que tem que acontecer com isso aqui para ser t? Quanto é que tem que valer tal sobre 2? Hein? Já falaram aí. 1, não é? Então o tal tem que valer quanto? 2. Beleza. Não é isso? Não é? O tal tem que valer 2. Se o tal tem que valer 2, isso aqui é só sinc de t, isso aqui tem que ser igual a 1 também, não tem que ser igual a 1? Quanto é que tem que valer o a? Meio. Certo? Então agora substituir aqui, ó. O que vai acontecer? O tal sobre 2 tem que ser igual a 1. Certo? Não é isso? E o a tal, né, tem que ser igual a 1 também, concorda comigo? Se você fizer isso, o que vai acontecer? O a tal sinc de tal sobre 2 vezes t vai ser o quê? Vai ser sinc de t. Concorda comigo? Então, quem vai ser esse a aqui? Vai ser quanto? Meio. Quanto é que vai ser o tal sobre 2? Vai ser 1. 1. Então, a transformada de sinc de t é isso aqui, ó. Um cara que vai de menos 1 até mais 1 e que vale quanto? Que vale π. É um pulso retangular que vai de menos 1 até mais 1 e vale quanto? π. Vocês entenderam agora isso? Isso eu fiz como? Usei a dualidade. Por isso que eu falo que a dualidade é a propriedade mais importante, né, da transformada de Fourier. Agora eu fiz aqui, ó. Notem, eu fiz isso aqui de propósito para a gente poder o quê? Para a gente poder trabalhar em cima de transformada de Fourier da dualidade. Agora olha só, como é que eu fiz a transformada de Fourier do pulso retangular mesmo, hein? Como é que eu fiz isso? Qual foi a fórmula que eu usei para fazer isso? Qual foi a fórmula que eu usei para fazer isso aqui? Eu usei a fórmula da definição. Eu usei o quê? A definição, não foi? Eu calculei a integral, não é? Olha só, eu posso fazer de outra forma? Posso. Quanto é que é a transformada de Fourier desse pulso retangular aqui? Quanto é que é isso? Eu não posso derivar isso? Se eu quiser calcular a transformada de Fourier, posso derivar, não posso derivar? Então, olha só, eu posso pegar isso, derivar, isso é meu A, né? Isso aqui é menos tal sobre 2, aqui é mais tal sobre 2. Se eu derivar isso uma vez, ddt, o que vai acontecer? Vai ter um pulso aqui que vale quanto? Delta de t mais tal sobre 2, a altura dele é A. Concordam comigo? Então isso aqui é A delta de t mais tal sobre 2. Não é? Legal. E aqui? Opa. Botei isso aqui, tá maluco, Abel?
aqui é o que? Menos a delta de T menos tal sobre 2. Concordam comigo que é isso aqui? Isso aqui é T, isso aqui é T. Não é? Só tenho deltas? Só tenho deltas. O resto é zero, não é? Ó, isso aqui é zero. Que é constante, constante, constante. Constante nula, constante A, constante nula. Derivada de 0 é 0, derivada de constante é 0, derivada de 0 é 0. Já posso então agora usar minha propriedade? Quanto é que é a transformada de Fourier de DDT de quem? Disso aqui. Menos tal sobre 2, mais tal sobre 2, A. É igual a J ômega vezes a transformada de Fourier que eu quero. Certo? Isso aqui é o meu F de T. Isso é o meu F de ômega. Qual é a derivada disso, então? Qual é a transformada de Fourier dessa derivada aqui? É a transformada de Fourier de A delta de T mais tal sobre 2 menos A delta de T menos tal sobre 2. Que é J ômega vezes F de ômega. Quem é F de ômega, então? É igual a alguma coisa dividido por F de ômega, por J ômega, vezes a transformada de delta de T deslocado para a esquerda e para a direita. Deslocado tal sobre 2 para a esquerda e tal sobre 2 para a direita. Tem uma propriedade para isso. Quer ver? A propriedade é essa, ó. Deslocamento. Ó. Ó. Deslocamento no tempo, ó. F de T menos A é E elevado a menos J ômega A F de ômega. Certo? E elevado a menos J ômega A F de ômega. E se fosse mais A? E elevado a mais J ômega A F de ômega. Se eu vou achar isso sim, agora que eu dancei, que eu brinquei aqui, não vou achar nunca isso aqui. Assim ajuda, né? Ah, mas já achei. Ou não? Tá aqui, achei. Ó, olha aqui. Então, ó, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser A, que multiplica isso, porque isso aqui é A e A, né? Então pode colocar o A para fora ali, certo? Um é A, outro é A, você pode colocar o A para fora. O que vai acontecer? Vai ser elevado a mais J ômega tal sobre 2 vezes 1, que é o delta, menos E elevado a menos J ômega tal sobre 2. Ok? Que é exatamente o que eu tinha encontrado aqui, ó, fazendo a definição, né? Ó, só que aqui tive um trabalhão para chegar nisso, certo? Agora ficou bem menos trabalho. Então, se eu continuar aqui, o que eu vou mostrar? Vou mostrar que isso aqui vai valer quanto? 2A A tal vezes 5 de tal sobre 2T. Né? Continuando, vai dar A tal vezes 5 de A de tal sobre 2T. Ok? É a mesma coisa. Dá para fazer de outra forma também? Também dá. Qual seria a outra forma? Eu não sei que transformada de Fourier de U de T, né? Que é o... Eu fiz isso aqui também, deixa eu mostrar onde é que tá. Ô, caralho. Cadê? Pi delta de T mais J ômega, olha aqui. F de U de T é Pi delta de ômega mais 1 sobre J ômega. Então, ó. Isso aqui não é
π delta de ômega mais 1 sobre j ômega. Então, se eu fizer isso aqui e fizer mostrar que isso aqui, na verdade, o meu... Quem é esse cara aqui? Não é A vezes U de t mais tal sobre 2 menos A vezes U de t, que é menos tal sobre 2 e mais tal sobre 2. U de t mais menos tal sobre 2? É, né? Se eu substituir isso aqui e fizer a transformada usando isso aqui, vocês vão ver que vai dar também esse negócio. Os deltas cortam, vai aparecer as transformadas aqui. Legal? Então, cara, é bem interessante, porque aqui vai aparecer, ó, esses caras vão cortar, né? Esses pi-deltas vão cortar, né? E vai aparecer esse deslocamento aqui, vai aparecer o E elevado de um lado, o E elevado do outro, também dá para fazer dessa forma aqui. Tá. Aquela forma que você estava mostrando de menos tal sobre 2, tal sobre 2. Você escreveu essa opção em função do degrau unitário lá, que já se transformado em... Sim, é exatamente o que eu estou fazendo, pô. Olha só. Exatamente o que eu estou falando, terceira fórmula. Terceira forma de encontrar o triângulo. Essa é a mais complicada. Por quê? Porque a transformada do integral unitário não é simples, tem aquele π delta, mas ele acaba cortando. Você vê lá que ele acaba cortando esse π delta. Legal? Aí só aparece o E elevado e vai aparecer o sim aqui de novo. Tá ok? Então, o que a gente viu hoje, né, cara? A gente viu que com propriedades, né, e com a dualidade, que a dualidade é forte pra caramba, a gente consegue praticamente calcular qualquer transformada de Fourier, tá? A gente vai usar isso muito, né? E aí eu vou mostrar como é que a gente vai fazer alguns problemas em cima disso. Toda a teoria já foi dada, de transformada de Fourier. Agora até a prova que eu ainda não marquei, vou marcar, provavelmente amanhã eu já vou marcar, tá? A gente só vai fazer exercícios, tá? E aí eu vou pedir para vocês trazerem, eu vou deixar, talvez até imprime em casa, a tabelinha que vocês vão poder usar na prova. É a tabela com as transformadas e as propriedades, certo? As propriedades, tá? Nessa primeira não vai... cai no inverso. Como cai? Não, claro, vai cair direto e inversa sempre, né? A segunda prova, galera, a primeira prova é transformada de Fourier tudo. A segunda prova é transformada Z, que é transformada de sequências discretas, tá? Só falta fazer uma coisa aqui, olha só. E é uma coisa que é como sai a fórmula da transformada da integral. Porque a gente fez agora até a transformada de quê? A gente já fez a transformada da derivada. É igual a j ômega vezes f de ômega, certo? Quanto é que é a transformada de Fourier de uma integral de menos infinito até t de f de t dt, f de tal de tal? É mais fácil fazer assim, ó. Como é que a gente consegue isso aqui? Olha que coisa, como é que é complicada essa, para você chegar nesse resultado aqui. Como é que se chega nesse resultado? Olha como ele é complicado. Presta atenção. Olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma função qualquer, f de t, e vamos pegar a função u de t. Certo? Vamos deixar essa função f de t parada e vamos fazer f de t convoluindo com u de t. Pô, você vai fazer uma convolução aí? Vou. Como é que a gente faz a convolução? A gente não faz isso aqui, ó. Deixa parada uma, f de tal, e inverte a outra. Essa aqui vai ser u de menos tal, certo? Lembra, isso aqui é tal, isso aqui é tal. Ok? Lembra como é que a gente faz a convolução? A gente desloca, faz isso aqui, ó, faz de menos t, faz u de
menos t mais t, menos tal mais t. E esse t pode ser de menos infinito até mais infinito. Concordam comigo? Né? Olha só. Se eu pegar qualquer que seja t aqui, para t pode ser negativo? Pode. T pode ser positivo? Pode. Para qualquer t, o que vai acontecer? Eu não vou ter isso aqui, não vou ter uma integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de tal, u de t menos tal, de tal. Só que olha só, não é esse t que está sendo variado? Ele não pode ser de menos, ele pode ser um valor negativo qualquer, pode ser, por exemplo, menos 5, ele pode ser, por exemplo, mais 7, não é isso? Se ele for menos 5, a integral vai ser de menos infinito até 5. Concorda? Menos 5, desculpa. Se ele for mais 7, vai ser de menos infinito até mais 7. De quem? Do u de t, que está se deslocando, que está aqui, ó. Ele vai se deslocando, ele pode vir até aqui, ele pode vir só até aqui. Ou seja, o que vai acontecer aqui, ó, é que isso aqui, essa integral, ela se simplifica e fica assim. Integral de menos infinito até t de f de tal vezes 1 de tal. Por que só vai até t? Porque você não está deslocando o t? O t negativo e o t positivo? A convolução vai só até t. T positivo ou t negativo. E a convolução na multiplicação dos dois é a integral depois? Certo? Só que a integral, ela vai parar onde? Ela vai parar onde você tem aqui, quando você tem o seu t aqui. Quando o seu t é igual a menos 5, ele está aqui. Se você multiplicar a função de baixo pela função de cima, dá isso vezes 1, que é a própria função, e a integral até t. Se fosse até aqui, seria o quê? A integral até t também, certo? É que você vai estar variando de quanto? De menos infinito até mais infinito. Então, olha só, eu posso dizer o seguinte, ó, que a integral de menos infinito até t de f de tal de tal é a mesma coisa que a convolução de f de t, ou f de tal, com u de tal. É a convolução. Vocês podem ver isso desenhando, que vocês vão ver isso. A integral de menos infinito até t, até um t qualquer, que é a convolução de f de tal com u de tal, é a convolução de f de tal com u de tal. Certo? E agora, olha só. Qual é a transformada de Fourier disso aqui, então? É a transformada de Fourier de quem? De f de tal, convoluindo com u de tal. Ah, mas aí eu sei que isso aqui é a transformada de Fourier, né, de ômega, quer dizer, transformada de Fourier de f de t, vezes a transformada de Fourier de quem? De u de t, certo? Que é o f grande, o u grande de ômega, certo? Ou seja, acabei de mostrar que a transformada de Fourier da integral é isso aqui, ó, 1 sobre j ômega mais o quê? Mais π delta de ômega. Dá para simplificar isso aqui? Transformada de Fourier da integral, cara, dá uma coisa escrota pra cacete. Dá um f de ômega, que é a transformada do f de t, sobre ômega, j ômega, mais π f de ômega, delta de ômega. Dá para simplificar isso aqui? Simplificar não, dá para deixar de uma maneira um pouquinho diferente? Não, já fiz isso aqui em cima. Não, aqui, isso aqui, ó, na verdade, eu posso escrever que é f de 0 vezes delta de ômega. F de 0 é a transformada de Fourier de f de t no ponto zero. Por quê? Propriedade da função delta. Concordam comigo na propriedade da função delta? Função delta, f de ômega, delta de ômega é igual a f de 0, delta de ômega. Por quê? Porque o delta de ômega só existe em zero, certo? Então, eu posso escrever isso aqui, tá?
F de ômega sobre J ômega mais π F de 0 vezes delta de ômega. Quem é F de 0, hein? F de 0, galera, também é conhecido como o valor, né, médio, né, de... Valor médio não, mas a integral de menos infinito é mais infinito de F de t, né? A integral de menos infinito é mais infinito de F de t. É mesmo? É assim, olha só. Quem é F de ômega, pessoal? Não é a integral de menos infinito para mais infinito de F de t elevado a menos J ômega t dt? Por definição? Não é? Bota F de 0 aqui. Vai dar quanto? Integral de menos infinito até mais infinito de F de t, Fzão, né? Elevado a 0 dt. Ou seja, essa integral de menos infinito até mais infinito de quem? De F de t dt. É a integral de uma função de mais infinito até mais infinito. De menos infinito até mais infinito. Né? Notem, se isso for uma coisa nula, né, eu posso usar eu posso simplesmente dividir por J ômega. Se não for nulo, não vai ser dividido por J ômega. Vai ter uma função que impede que você divida por J ômega. Tá? Vai aparecer um delta aí. Legal? Bom, não é legal, né? Porque, na verdade, transformar de Fourier, cara, é muita matemática, tá? Mas é uma das coisas que vocês têm que saber para trabalhar com telecomunicações. Não tem como. Então, a primeira aplicação que a gente vai ver na aula de amanhã vai ser já uma aplicação de telecomunicações. Certo? Não, amanhã eu vou falar a data. Acabei de falar. Tá ok? Legal? Então é isso, pessoal. Até amanhã. Ok?